Olá, eu me chamo Andressa de Lima Salvador. Hoje vou estar falando sobre o uso da mecanização agrícola em plantas frutíferas. O meu grupo é composto por mim, pelo Jonathan Reis e pelo Lourenço Miguel Oliveira. Bom, então vamos começar a dar início falando sobre a fruticultura no Brasil. Qual a importância econômica para o nosso país? A fruticultura, ela é um dos segmentos da economia brasileira que mais tem se destacado nos últimos anos. E aí ela ainda continua em plena evolução, tanto no que diz respeito à produção da fruta in natura, como à industrialização de sucos e néctares. O Brasil, ele é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, como a gente pode ver ali na foto. Ele é o terceiro entre os maiores produtores, perdendo apenas para o Chile e para a China. Ele produz cerca de 40 milhões de toneladas de frutas por ano, em cerca de 2 milhões de hectares utilizados aí para o cultivo de frutas no Brasil. A produção atende o mercado interno, que consome aproximadamente 95% da produção total, e também ele vem cada vez mais ganhando espaço no exterior, aumentando o volume, então, das exportações e o número de empresas exportadoras, e também a variedades das frutas, e os países de destino de exportação vem aumentando cada dia mais. Bom, a Europa, ela é a maior compradora de frutas do Brasil. Ela chega a exportar cerca de 63% do volume total da produção. Além disso, o Brasil ele se destaca como um dos maiores fornecedores de manga, mamão e melão para a União Europeia. Atualmente, o Brasil ele conta com 30 polos fruticultores, que se estendem desde lá do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e também a Amazônia. As quatro maiores produção no Brasil são de banana, laranja, uva e maçã. É, a atividade ela tem grande importância social, pois gera cerca de 5,6 milhões de empregos diretos, o que representa 27% da mão de obra agrícola no nosso país. Segundo o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cada hectare ocupado com fruticultura emprega diretamente de 3 a 6 pessoas no campo. Então, gera muito emprego, atividade de fruticultura aqui no nosso país. Bom, a reconhecida qualidade, então, das nossas frutas, ela garante perspectivas positivas para o mercado externo. Mas como há uma grande competitividade entre outros países, né, é necessário que a gente tenha uma maior produtividade, um melhor preço e uma melhor qualidade também. Por quê? Os produtores mundiais, eles estão se profissionalizando cada dia mais. E se os produtos brasileiros eles não estarem dentro dos padrões exigidos, eles vão ficar de fora dessa grande demanda, dessa grande competitividade. Por isso, então, para a nossa atividade aqui de fruticultura decolar, é preciso que crie mecanismos para a produção de frutas, uma produção de qualidade para o mercado tanto interno quanto externo, tanto para o processamento quanto para o consumo de frutas frescas, né? E organizar essa cadeia produtiva das frutas de modo que todos os envolvidos estejam capacitados, estejam treinados e conscientes de seu papel no desenvolvimento da atividade de fruticultura no nosso país. Bom, a complexidade, falando agora de mecanização agrícola, então, dentro da fruticultura, né? Quais são os desafios a serem enfrentados e como está a mecanização presente dentro dessa agricultura? A complexidade do manejo na fruticultura exige máquinas especializadas. Muitas vezes, a delicadeza e a diversidade dos pomares impede a utilização de determinados equipamentos, né? De determinados implementos agrícolas e a mecanização em si de chegar até os pomares. A crescente demanda, né, de frutas, ela pressiona o produtor por mais produtividade. E com a mecanização, é possível reduzir os custos com a mão de obra e também produzir mais. Vamos falar um pouco sobre a mecanização agrícola na cultura da laranja. A laranja, hoje, ela é a fruta mais produzida no país, em termos de volume. Corresponde a cerca de
0,9% das colheitas totais do nosso país. Bom, o que então tem de mecanização dentro da cultura da laranja? A gente trouxe alguns implementos agrícolas aqui para estar demonstrando para vocês. A gente tem uma podadeira da Corteflex, a 425 reversível. Essa podadeira ela é indicada tanto para os citros ou na fruticultura em geral. Ela realiza essa podadeira, ela poda desde o topo até a lateral da árvore, né, da planta. Ela tem um sistema de corte tipo tesoura, é um corte seco e preciso, sem lascar, né, os galhos da planta. Ela tem um sistema de acionamento através do comando hidráulico do trator. E o controle todo dela é através de um comando elétrico. Então, a gente tem essa podadeira aí na cultura da laranja, que é essencial, né, para as lavouras de laranja. A gente também tem essa roçadeira da Front Top 115. Essa roçadeira ela é indicada também para citros ou em fruticultura em geral. Ela realiza a roça chamada de roça ecológica, embaixo da saída da planta. Ela roça também entre as plantas. Ela tem um módulo roçador que copia o tronco da planta, evitando essa roçada manual. Ela permite uma roçada em plantas novas ou de casca mole. Ela tem um sistema de recolhimento desse módulo, que a gente consegue ver aqui na foto. Ela tem um recolhimento desse módulo, evitando, então, o contato com os troncos através de um acionamento por joystick. Ela pode trabalhar com uma roçadeira ninja traseira também, né, ali no trator. Leva pronto ao meio da rua e entre as plantas. Então, ela roça tanto no meio ali entre as ruas da lavoura e também entre as plantas. E ela tem um maior rendimento operacional. E ela tem um acionamento através do comando elétrico que é instalado ali dentro do trator. A gente também tem na mecanização da cultura da laranja o Arbus 400, que ele possui um ventilador de 725 a 850 milímetros, voltados para produtores com áreas menores de cultivo, como a laranja e o café. A gente consegue ver ali na foto realmente que é um pulverizador muito menor, de apenas 200 litros, e ele é facilmente ali acoplado a um trator, e a pulverização dele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui nas nossas lavouras de soja, né, de milho, entre outros. A gente também tem o Arbus 4000, que é um implemento da Jacto. Ele foi um produto desenvolvido quase especificamente para os cultivos de laranja. Ele possui um tanque de 4.000 litros, que proporciona uma produtividade maior em termos de capacidade aí de reservatório. E ele também possui bicos de pulverização que ficam mais próximos da planta. Ocorre, então, uma melhor distribuição, né, da gota e menos suscetíveis à deriva. E aqui uma foto, então, do nosso Jacto 4000. E esse é o ventilador que ele é acoplado ali na traseira ali do pulverizador para fazer a pulverização, então, mais próxima da planta. A gente também tem a adubadeira Commander 600 Cardan. Essa adubadeira ela é indicada tanto para citros quanto para café e também outras culturas aí dentro da fruticultura. Ela é uma adubadeira compacta, ela é acoplada a 3 pontos, né, no trator. Ela tem uma capacidade de 600 kg de carga. Ela aplica com precisão os granulados, os farelados e os pós secos também. Ela possui esteiras de inox independentes que permite o corte através do cabo. Ela é acionada por cardan e regulagem de dose através de troca de engrenagens, que são os tratores sem comando hidráulicos. Bom, entrando agora nas colhedoras de laranja, a gente
encontra no mercado a colhedora Jacto K5000. Ela foi desenvolvida exclusivamente para os nossos pomares brasileiros, porque ela está adaptada em relação ao espaçamento que é utilizado aqui nas nossas lavouras, a altura das plantas e a declividade dos terrenos. Bom, aqui eu trouxe um vídeo dessa colhedora K5000, demonstrando então como que ela faz essa colheita na lavoura. Ela possui um sistema copiador, né, que é composto por 2 sensores de plantas. Ela enxerga a planta, a forma da árvore, e esses 2 computadores são chamados de CPL, que é um controlador lógico programável. Eles fazem a leitura do perfil, então, da planta e processam as informações. Eles calculam a trajetória do derriçador, de forma de obter o máximo de eficiência possível, colhendo os frutos localizados na área entre as plantas sem causar nenhum dano. Todas essas funções aí dessa máquina, todos esses processos, eles são comandados por um operador, através de um display de LCD que é presente ali dentro da cabine da máquina. A gente também tem a plataforma para colheita de laranja, a eShooter, que ela foi fabricada em 2009. A gente também tem um vídeo aqui da eShooter de como é o funcionamento, então, dessa plataforma na lavoura. Bom, aqui a eShooter, então, adentrando a lavoura, os trabalhadores, eles ficam dentro desses cestos laranjados. O próprio trabalhador, ele controla o cesto, tanto para cima quanto para baixo. São 3 cestos de cada lado da plataforma, que permite a colheita da base até o topo da planta. É só soltar a laranja ali nessas esteiras que a gente está vendo ali no vídeo, que ela vai percorrer a esteira e chegar até o bag, que está ali também junto à plataforma. E depois esse bag é retirado através através de uma carreta agrícola, que posteriormente a gente vai estar vendo sobre ela também. A gente também tem aqui a colhedora MC4000. Essa colhedora ela tem uma elevação hidráulica, então o trabalhador ele entra dentro desse cesto branco e aí o piloto lá, o motorista do trator, ele aciona lá um botão que ocorre a elevação hidráulica, né? E aí começa a colheita da laranja. Essa colhedora, ela elimina as escadas da lavoura, né? Então, com essa eliminação aí das escadas, não ocorre danos na planta, que antigamente, quando os trabalhadores ainda, em alguns laranjais ainda tem essa técnica, utilizam escadas para, né, subir no pé de laranja e retirar a laranja, e acabava danificando a planta. Então, essa máquina impede que aconteça isso. O operador, ele consegue, então, operar com as mãos livres, sem esforço algum, e também ocorre redução de mão de obra com o uso dessa máquina. Então, são somente 2 trabalhadores e a colheita rende mais. E aqui a carreta agrícola, como eu havia falado, lá na hora que a laranja faz o processo ali nas esteiras da plataforma e cai dentro do bag, vem uma carreta agrícola lá, que o bag ele é colocado aí, engatado, no caso, nesse guincho da carreta agrícola, e ele coloca então o bag em cima dessa carreta e leva até o local de armazenamento e faz lá também a descarga do bag. Muito utilizado na lavoura de frutas essa carreta agrícola. Bom, mecanização agrícola, então, na cultura da banana. A banana é uma das principais frutas consumidas no mundo. Além disso, ela é uma fonte de renda para muitas famílias. No Brasil, a bananicultura ela está presente em todos os estados, com área aproximadamente de 470 mil hectares. Os maiores produtores de banana do Brasil são São Paulo e Bahia. Bom, o que é utilizado, então, de mecanização agrícola dentro dos bananais? A gente pode dar um exemplo aqui, que é um trator da Massey Ferguson. Ele é utilizado tanto para pulverização,
tanto para transporte de insumo agrícola ou transporte da própria fruta, né? Na hora da colheita ali, os trabalhadores vão colhendo e colocando, então, a banana sobre essa, também chamada de carreta agrícola, e o trator, então, puxa essa carreta até o local de armazenamento, então, da banana. Aqui a gente tem como mecanização na cultura da banana um subsolador, que é e também adubador. Ele é para construção de perfil de solo, correção física, química e biológica do solo. Ele é indicado para citros, café e outras fruticulturas. Ele tem uma haste subsoladora com exclusivo sistema de aplicação em 3 camadas de até 70 centímetros. Então, esse é um subsolador usado na cultura da banana. A gente também, na cultura da banana, tem um jet canhão bananeiro, que é responsável por fazer a pulverização da lavoura. Esse jet canhão bananeiro, ele possui 7 metros de altura, ele possui um comando de alta pressão, ele possui um sistema hidráulico independente, né, quando levanta, então, o canhão, e esse pistão, ele pode chegar a 1 tonelada de força. E aqui a gente consegue ver através da foto, né, ilustrando então como é feita a pulverização com o jet canhão. Esse jato que o jet canhão solta pode chegar de 35 a 40 metros de alcance na lavoura. E vamos falar um pouco então de agricultura de precisão dentro da cultura da banana. Há uma empresa em Minas Gerais, ela tem desenvolvido drones para aluguel, para fazer pulverização então em diversas lavouras. E em um bananal, em Guaratuba, no Paraná, está fazendo uso desses drones. Esses drones eles possuem 4 bicos, esse drone utilizado para pulverização da banana, se utiliza o bico leque, que é um bico que expele, né, gotas mais finas e não está sujeito, então, à deriva. Esse drone ele faz 7 voos por hora. Ele é usado, ele faz 1 hectare por voo. Ele faz 1 hectare por voo, então. E a velocidade do drone pode chegar de 18 a 20 km por hora. Quando ele está fazendo a pulverização aí do bananal, ele pode ficar cerca de 1 a 2 metros de altura acima do bananal. Se você quiser adquirir um drone desse, um equipamento desse, o custo dele pode chegar a R$200 mil. E também é utilizado na banana, né, no bananal, o triturador de restos vegetais. Esse triturador de restos vegetais, ele vai estar evitando a queimada, porque ele tritura as partes da planta que fica ali, né, no campo, na lavoura, né? Ele tritura partes da planta e proporciona, então, a ciclagem de nutrientes. Em vez do produtor ter que ir ali e tirar esses restos vegetais e queimá-los, né? Assim, ele não precisa estar fazendo isso. Ele contrata esse triturador, né? Ou ele tem aí na sua propriedade o triturador, e ele tritura todos esses restos vegetais, como caules, folhas, e assim vai estar fazendo bem ali para o seu solo, ciclando, então, os nutrientes. A mecanização agrícola na cultura da maçã. O Brasil, ele participa com 1,34% da produção mundial de maçãs, situando-se entre os 10 maiores produtores da fruta no mundo. Os maiores produtores do país são Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A produção de maçã ela pode chegar até 80 toneladas por hectare. Bom, então o que é usado de mecanização na cultura da maçã? A gente pode dar um exemplo de um trator, o T4 Tier 3 da New Holland. Ele é diferenciado, pois ele possui uma largura total mínima e uma altura máxima reduzida, que é essencial para agricultores de maçã. Então, a gente pode ver que é um trator diferente, ele não possui cabine, ele tem um tamanho compacto, diferenciado de outros tratores, bem utilizado em pomares.
A gente também tem um pulverizador, que é o Arbus 1500. A sua estrutura permite a operação em cultivos de ruas estreitas. Então, esse Arbus 1500, associado ao trator, que foi mostrado anteriormente, ele tem sucesso na lavoura, pois os dois têm tamanhos diferenciados e fazem pulverização em ruas estreitas e atendendo assim, a necessidade dos pomares. E aqui mostra como é o funcionamento, então, desse pulverizador. Bem diferente, né, do que a gente costuma ver aí nas nossas lavouras. E ainda na cultura da maçã, a gente tem o Arbus diamant, que ele é o mais indicado, então, para o cultivo da maçã, porque durante o inverno, a planta costuma perder folha, né, densidade foliar. E com a densidade foliar menor, é necessário, então, menos ar para realizar essa pulverização. E essa redução na rotação do ventilador ali do pulverizador, ele tanto é bom para que a planta ali não perca mais folhas, quanto para o consumo menor do trator, tanto de potência quanto de diesel, né, de combustível. Então, esse é um pulverizador muito bom e muito indicado, então, para o cultivo de maçã. Vamos falar um pouco agora sobre o melão, né? A mecanização agrícola na cultura do melão. Hoje, mais de 95% do melão exportado pelo Brasil, ele é produzido no estado do Rio Grande do Norte. O mercado externo consome cerca de 50% da produção nacional do melão. Os principais destinos desse melão são as regiões dos Países Baixos, como a Holanda, o Reino Unido, a Espanha e a Itália. Bom, então, o que é utilizado de mecanização na cultura do melão? Bom, como é feito o plantio do melão? Então, as sementes, né, do melão são direcionadas até uma estufa, com que tem um ambiente controlado, e ali ocorre a germinação, e depois que ela já essa semente já virou uma muda, eles levam essa muda até o campo, aonde o plantio do melão ele é feito em fileiras, né? Essas fileiras elas são cobertas por uma lona branca, como a gente pode ver ali na imagem. Essa lona branca é para que não ocorra o aparecimento de plantas daninhas, né? Que possa trazer um prejuízo então para a lavoura e atrapalhar o crescimento da muda. E para fazer esse plantio, os trabalhadores eles fazem a utilização de um equipamento, que esse equipamento ele é puxado por um trator. Os trabalhadores vão sentados ali dentro desse equipamento, né? E conforme, então, à medida que o trator avança, né, passando pelas fileiras, essas mudas são lançadas. E aqui a gente consegue ver, então, os trabalhadores plantando essas mudas. E assim vai ocorrendo o plantio de melão. E como ocorre a colheita do melão? Bom, para isso existe uma plataforma, onde essa plataforma também tem um tamanho ideal para o cultivo de melão, né? O espaçamento entre as rodas, o comprimento dela. Então, conforme essa plataforma ela vai adentrando a lavoura, os trabalhadores vão acompanhando ela, eles fazem a colheita do melão ali na mão mesmo e colocam os frutos em cima dessa plataforma, dessa colhedeira. Ela tem umas esteiras, essas esteiras elas ficam o tempo todo em movimento. Então o trabalhador coloca o melão ali dentro daquele cesto, que a gente consegue ver ali uns cestinhos pretos, eles colocam ali e essa esteira então vai em direção à carreta, que aí são colocados ali dentro dessa carreta para que o trator puxe essas carretas agrícolas até o local de armazenamento. E assim é feita a colheita do melão. E a mecanização agrícola na cultura da uva, né, na viticultura. O maior produtor de uvas do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. E nesse estado, a principal região produtora é a Serra Gaúcha, onde a viticultura é desenvolvida em pequenas propriedades. O que a gente tem de mecanização agrícola na cultura da uva? A gente tem de exemplo aqui um trator LS R65, que é diferente, né, de os tratores normais. Ele tem um menor tamanho e uma maior potência. Ele é utilizado tanto na hora da pulverização,
quanto com as roçadeiras, né, para fazer a limpeza aí da lavoura, quanto no transporte de insumos e transporte também da uva na hora da colheita. A gente tem aqui também um pulverizador que é chamado Arbus 200, é para tratores mais compactos, então, como a gente viu ali, o primeiro trator, né, era compacto, então ele vai ser ideal para o uso com esse pulverizador, que tem capacidade de 200 litros, que é para áreas de cultivos menores, né, menores produtores de uva. A gente também tem o Arbus 500, ele possui um eixo articulado que permite manobras em locais estreitos. Ele pode ser utilizado para a aplicação de adubo a lanço, também ele é adaptado para essa aplicação de adubo. Ele tem um tanque de capacidade de 500 litros e proporciona um alto rendimento operacional. E a gente também tem a colhedeira de uva modelo 7515, desenvolvida pela Tecnofruit. Aqui a gente tem um vídeo de como ela funciona, essa colhedora de uva. Ela é compacta, com 2,9 metros de comprimento. Ela faz a colheita sem danificar as bagas. Ela não danifica os galhos, nem a gema da planta. Os acionamentos principais delas ocorrem por joystick. E ela ali possui um sistema de limpeza composto por 3 exaustores. A gente consegue ver as folhinhas voando ali, e essa limpeza, então, é feita por 3 exaustores. E assim ocorre, então, a colheita da uva. Essa máquina foi desenvolvida por uns pequenos produtores da região da Serra Gaúcha, e aí a Tecnofruit foi aprimorando, né, colocando mais ideias, e hoje a máquina está aí para um sucesso na colheita da uva. E a mecanização agrícola na cultura da manga. A manga brasileira, ela tem no mercado interno seu principal destino. É comercializada quase que exclusivamente de forma fresca. Embora também hoje ela já seja encontrada como compota, suco integral e polpa congelada também. Apesar do excelente paladar e interesse crescente no mercado mundial, a cultura da manga, ela exige alto investimento e uma estrutura para exportação, tanto para os Estados Unidos quanto para o Japão. Bom, então o que eu encontrei aí de mecanização agrícola na cultura da manga? A gente encontrou a podadeira PLT 350. Esse trator aí com esse guincho, com essa podadeira gira aí, né, bem rápida, e ela faz a poda tanto no topo quanto na lateral da mangueira. E ela não é somente utilizada na cultura da mangueira, também como em outras culturas, né, como na citricultura também é utilizado. E foi isso que a gente encontrou, então, na mecanização agrícola da manga. Bom, e a tendência, então, para os próximos anos, né? Qual é a tendência? Na fruticultura e em outras culturas perenes, vem se desenvolvendo os VAS, que são os veículos agrícolas autônomos. Eles estão em testes, eles são capazes de percorrer pomares, inspecionando árvores em busca de pragas e qualquer outra alteração significativa. Como ocorre isso? É por meio de sensores e câmeras. A máquina sabe qual tipo de ameaça está presente, e se for preparada, né, com a cauda ali, com o produto, ela pode aplicar o defensivo adequado na dosagem certa, naquele exato momento em que ela encontrou. Os colhedores autônomos, eles também estão em desenvolvimento para agilizar e reduzir os custos de colheitas na fruticultura, que hoje são praticamente todos feitos manualmente. Inclusive, a gente não apresentou alguns mecanismos de colheita em algumas culturas, porque não existe, está em desenvolvimento, né? Ainda está em pesquisa. Tem culturas como a maçã, ainda tudo feito manualmente, a questão da colheita. Por isso que a gente não apresentou, então, no trabalho. E também a gente pesquisou e descobriu que existe uma inovação, que são os drones para colher frutas. Há uma startup israelense que ela promete reduzir a mão de obras, custos e elevar a qualidade da colheita e de frutíferas. E
esse protótipo, inclusive, ele é capaz de recolher os tipos de frutas de acordo com o seu tamanho, cor e maturação. Então, essa empresa israelense está desenvolvendo drones para a colheita de frutas. E aqui a gente tem um vídeo de uma demonstração como vai ocorrer, então, essa colheita por drones. Aqui. Ela pode, então, até agora, o que esse drone faz? Ele pode detectar laranjas e variedades de maçã. E será capaz também de colher outros tipos de frutas no futuro, incluindo a manga e o abacate. Então, pode ser uma inovação aí na cultura da manga, que ainda não tem muita mecanização, esse drone para fazer a colheita da manga. Mas eles prometeram lançar esses drones até o fim de 2020. E um futuro, como vai ser o futuro, então, sustentável com todas essas tecnologias, né? A fruticultura, ela é alvo de muitas pragas e doenças, mas também conta com vários tipos de ferramentas, então, para lidar com esses problemas, né? O setor, ele deve se especializar ainda mais no futuro, né? Com foco em lavouras cada vez mais saudáveis, produtivas e sustentáveis. Inovações tecnológicas surgem a cada dia para oferecer aos produtores, né, ações mais inteligentes, mais baratas, naturais, com o combate às ameaças. Então, o futuro promete na fruticultura, né? Há muitos projetos sendo desenvolvidos. E é isso, esse foi o nosso trabalho, essas são nossas referências bibliográficas. Qualquer dúvida, estamos à disposição, qualquer observação também estamos aqui para ouvir. E é isso, muito obrigada.